é a política que dita o ritmo das reformas. Nós sempre confiamos num Congresso reformista. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou nesta terça-feira a primeira parte da reforma tributária do governo ao Congresso. O principal nome da equipe econômica do governo federal se reuniu por mais de uma hora com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre. E hoje, ministro Paulo, o governo federal entrega oficialmente parte para ser acoplada aos debates e aos temas construídos na comissão. E da Câmara, Rodrigo Maia. E vamos continuar essa relação que, sendo de diálogo, só tem a trazer bons resultados para o nosso país. Eu sou o Márcio Miranda e neste episódio aqui do podcast 15 Minutos, a gente vai trazer os principais pontos dessa proposta de reforma tributária, uma parte da reforma, que foi entregue pelo governo ao Congresso. Minha convidada é a Júlia Fontes. Ela é editora de República, da Gazeta do Povo. Extremamente importante a reforma tributária, onde nós nos atrasamos de novo por circunstâncias políticas. Mas houve sempre uma extraordinária boa vontade do Senado e da Câmara com o Executivo. Bom, Júlia, demorou, mas chegou, a proposta do governo. Qual que é a principal ideia dessa primeira parte da reforma tributária depois dessa cerimônia de entrega lá que foi feita pelo ministro Paulo Guedes no Congresso Nacional, hein, Júlia? Isso, Márcio. Pois é, depois de mais de um ano aí de promessas, do governo falar, o próprio ministro, falar que ia entregar a reforma, e esse dia nunca chegava, agora chegou. Mas essa proposta que ele encaminhou hoje, ele falou diretamente com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, é só a primeira fase dessa reforma tributária que o governo pretende. Nesse texto, que é um projeto de lei, não é uma emenda à Constituição, então isso, inclusive, diz muito sobre o que o governo quer mudar, Essa primeira proposta, ela unifica dois tributos federais, que são o PIS e a COFINS, e cria um único tributo, que é do tipo de valor agregado, que é o tipo do tributo, e esse novo tributo seria chamado, então, de contribuição sobre bens e serviços. Nós trazemos um IVA, um Imposto de Valor Adicionado dual, que era o que nós defendemos desde a campanha e preparamos. Mas nunca porque quiséssemos ter só o imposto federal. E ao contrário, para complementar a proposta da Câmara, que já era também a do IVA a nível de estados e municípios. Mas a princípio, a proposta do governo é essa, não incluiria outros impostos, que é o que está sendo discutido na Câmara, Então, assim, por enquanto foi isso que o governo entregou para o Congresso discutir lá na comissão que já está se debruçando sobre a reforma tributária. Então dá até para dizer que, por enquanto, foi só isso, Só a unificação da PIS e COFINS, é o que consta nessa primeira parte, então, Isso, exatamente. O Congresso já está discutindo duas PECs, de reforma tributária. A PEC 110, que é originada no Senado, e a PEC 45, que é da Câmara. E essas duas propostas, elas já falam sobre a unificação de impostos sobre o consumo, mas elas são bem mais amplas. Então, a PIS e o COFINS, elas estão dentro dessas PECs, mas as PECs incluem muitos outros tributos, Inclusive o ICMS e o ISS, que são impostos. O ICMS é estadual e o ISS é municipal. Isso não consta na proposta do governo, que só unifica, então, o PIS e a COFINS. O que o ministro Paulo Guedes disse hoje nesse evento de entrega da reforma é que a porta fica aberta, digamos assim, Se o Congresso decidir por acoplar, foi o termo que ele usou, o ICMS, o ISS ou outros tributos nessa contribuição proposta pelo governo, isso pode ser feito, mas aí depende de uma articulação do Congresso, porque isso não é uma proposta que está vindo diretamente do governo. A justificativa do ministro é de que ele não pode interferir nos outros impostos, porque como eles são estaduais e municipais, ele estaria ferindo a autonomia dos entes federativos. Não cabe a um ministro da Fazenda, e sim a um Congresso, legislar as relações entre os entes federativos. Eu não posso invadir o território dos prefeitos, falando sobre ISS, ou invadir o território dos estados, falando sobre ICMS. Mas assim, já existe essa discussão sobre essa unificação, já está acontecendo lá
no Congresso há bastante tempo, e inclusive no caso da PEC 45, por exemplo, os secretários de Fazenda dos estados já tinham manifestado apoio para essa unificação do ICMS. Então, assim, parece um pouco que, na verdade, o ministro não está querendo se envolver tanto assim na discussão, né? Porque, é claro, isso provoca reações e tudo isso, mas uma reforma mais ampla dos tributos sobre o consumo teria que incluir esses outros impostos que não estão previstos na proposta que o governo entregou. Enfatizar, dar a ênfase na nossa confiança no Congresso, em vez de mandarmos uma PEC, já havendo a 45 na Câmara e a 110 no Senado, em vez de mandarmos uma PEC, mandamos propostas que podem então ser trabalhadas e acopladas, mas mandaremos todas, imposto de renda, dividendos, os impostos indiretos, IPIs, todos os impostos serão abordados. Também, assim, a gente falou, né, que é a primeira parte da reforma do governo, porque o ministro Paulo Guedes prometeu que vai entregar mais projetos para o Congresso. E o que vem pela frente, então, daí será nessas futuras propostas, hein, Júlia? Então, a gente só tem aí especulações, porque a gente não sabe quando que vão vir esses projetos, o ministro não deu detalhes, e também o teor deles, o que a gente tem notícias, são de informações que vazam do governo ou declarações da própria equipe econômica, né? Mas são alguns pontos aí já têm sido falados há muito tempo. Um deles é a desoneração da folha de pagamento, que o ministro Paulo Guedes é um tanto obcecado com isso, porque ele considera esses impostos sobre a folha tributos perversos, ele fala, porque, segundo ele, são desincentivos ao emprego formal, né, porque aumenta o custo do trabalhador formal para o empregador. E aí a proposta do governo seria tirar esses impostos sobre a folha e criar uma outra forma para fazer a arrecadação desses valores, que a gente pode detalhar um pouco na sequência. Além disso, o governo deve propor algumas mudanças no imposto de renda para pessoas físicas, por exemplo, já se falou no fim das deduções de despesas médicas, porque as deduções são consideradas distorsivas, né, acabam beneficiando mais quem tem mais renda, né, porque quem tem menos renda não usa, por exemplo, plano de saúde ou não faz consultas particulares, né? Então é um dos pontos que o governo deve querer atacar, e também mudanças no imposto sobre produtos industrializados. Mas isso tudo ainda é incerto, a gente não sabe nem quando vai vir, nem quais vão ser, de fato, os termos dessas mudanças. O que a gente sabe é que o governo pretende mandar outras alterações no sistema tributário, segundo o próprio ministro prometeu. Entre essas mudanças, também no campo da especulação, e essa, claro, ganhou já, inclusive, espaço aí em redes sociais, em vários debates, e também porque é um debate dentro do próprio governo já há bastante tempo, né? A recriação de uma possível nova CPMF. Não é exatamente a mesma coisa, alguns dizem que é, outros dizem que não é, mas enfim, o que se sabe exatamente sobre a ideia? Também não consta de agora, como você falou, né? Mas deve ficar mais para frente essa possibilidade de uma nova CPMF, hein, Júlia? Isso, exatamente. A ideia do governo é instituir uma contribuição sobre pagamentos. Mas aí não está claro ainda se seriam. Já tem gente falando que seria só sobre os pagamentos do comércio eletrônico, não está claro se seriam sobre todos os pagamentos, enfim. A alíquota também ainda está numa espécie de intervalo ali que o governo fala, entre 0,2% e 0,4%. Então, assim, não se tem muitos detalhes, mas o que se sabe é que seria essa contribuição sobre pagamentos, que serviria para, como eu falei antes, custear essa desoneração da folha. Então, ao invés dos empregadores pagarem esses impostos, essa conta seria dividida entre toda a sociedade, né? E aí aliviaria o peso do emprego formal, né? Dos tributos sobre o emprego formal. Mas aí, o governo fala que não é CPMF, mas assim, quem se lembra da CPMF, os especialistas também falam que sim, tem todo jeito de CPMF, né? Porque a contribuição que era provisória, né, sobre movimentações financeiras, que durou por muitos anos no país, ela incidia sobre todas as movimentações, como o nome dizia, né?
Então, saques, pagamentos, tudo isso ficou conhecido como o imposto do cheque, né? Então, esse imposto de pagamentos que o governo está pensando seria uma espécie de CPMF reduzida. Então, ao invés de incidir em todas as movimentações financeiras, incidiria somente sobre os pagamentos. Mas, assim, tem um problema. A gente sabe que, pelas contas que já foram feitas aí por economistas, para desonerar a folha, o governo ia precisar de muito dinheiro, desonerar totalmente, né? Ia precisar de mais de 300 bilhões de reais por ano para conseguir desonerar a folha. E para arrecadar isso com um imposto sobre pagamentos do tipo CPMF aí, a alíquota teria que ser muito alta. Então, bem maior do que esse 0,2% que o governo está falando. Teria que ser, segundo os cálculos dos economistas, algo como 1,1%, por aí. Então, se de fato for essa alíquota proposta, vai ser uma desoneração parcial da folha, não vai ser para todo mundo, porque não vai ter dinheiro para cobrir a desoneração total. Então, assim, são contas aí que o governo está fazendo e que também os especialistas fazem, mas fazem essa ressalva, né, de que sem os dados concretos é difícil a gente saber exatamente como vai funcionar, qual vai ser o impacto, qual vai ser o potencial de arrecadação desse novo imposto e tudo isso. Mas já tem todas as discussões aí sobre as distorções que um imposto desse tipo causa, e isso certamente, se o governo apresentar, vai gerar bastante debate. O governo traz a unificação de 2 impostos federais. Nós temos propostas que ampliam esse escopo, independente do que vai ser aprovado. O importante é que, em conjunto, Parlamento e Poder Executivo, a gente possa avançar numa reforma tributária que, de fato, né, ajude, né, dê segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil, gerar emprego e renda. Bom, ainda no aspecto político do tema, Júlia, teve ali durante essa terça-feira, né, na entrega aí do texto dessa primeira parte da reforma pelo ministro Paulo Guedes lá no Congresso, alguns afagos trocados entre os presidentes do Poder Legislativo, o ministro, né, durante ali essa pequena entrevista coletiva que aconteceu, depois dessa demora do governo na entrega, demora que inclusive chegou a irritar alguns congressistas, né? Isso, exatamente, porque assim, o governo, como eu falei no começo, ficou muito tempo dizendo que ia mandar e nunca enviava, né? Aí o Congresso acabou tomando as rédeas aí da discussão e foi tocando. Mas agora a pandemia acabou freando um pouco isso, né? E deixou de lado essa discussão. E agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava interessado em retomar essa discussão, e o presidente do Senado frisava a necessidade de haver um entendimento com o governo. Como presidente do Senado e do Congresso Nacional, eu reputo essa data de hoje histórica para a história nacional, para a história do nosso país, quando o governo federal e parlamento brasileiro se encontram de mãos dadas para construir a saída de um problema de décadas que aflige todos os brasileiros, que é a reforma tributária. Então, o que aconteceu foi que no fim, o Paulo Guedes foi meio que um apaziguador aí desse conflito, porque o Maia queria tocar adiante. Isso desagradou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e aí o Paulo Guedes entrou no jogo dizendo, não, então a gente vai apresentar uma proposta, e aí a comissão que já está tratando disso no Congresso pode dar prosseguimento aí aos debates com 3 propostas, então, a proposta do Senado, da Câmara e do Congresso. E aí isso pareceu que virou um consenso ali entre todos. Então, nesse evento de hoje, o Paulo Guedes fez afagos ali ao Congresso, disse que é um Congresso reformista, que o Congresso está surpreendendo o mundo, coisas assim. E o deputado Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiaram, né, a iniciativa do governo de fazer essa reforma. E disseram, por exemplo, o Rodrigo Maia falou que antes de criticar, a gente precisava conhecer direito o teor, né, da proposta. Eu vou pedir à imprensa que, antes de ouvir os críticos às 2 PECs ou ao projeto de governo, que ouça aqueles que prepararam a proposta do governo, as propostas que tramitam na comissão mista, para que compreendam o seu real objetivo. Disse também que
O texto do governo é bastante convergente com a PEC 45, que é da Câmara. Então, foi ali uma espécie de reunião agradável, apareceu ali entre os três, e eles pareceram se entender. Vamos ver como é que vão ser as discussões agora, né, na comissão mista. Quando que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é o responsável por dar prosseguimento à comissão, quando que vão ser as primeiras reuniões, né, qual que vai ser o teor do debate, se isso de fato vai para frente, e também quando que o governo vai enviar as outras propostas aí da reforma como um todo. Pois é, vamos acompanhar então. Júlia Fontes, obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima. Terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!